Bem-vindos ao Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Olá, eu sou Laurinda Queiroz e este é o canal Toda a Verdade. Quero desde já vos informar que reformulei o último vídeo com o quarto áudio do irmão Fernando Teixeira. Prefiro fazer umas perguntas mais concisas ao presidente da administração, ao irmão Jorge Gamelas, por quem tenho imenso respeito, e o considero uma pessoa idónea. Mas vou colocar as perguntas que a Irmandade deveria ter colocado e não colocou. Quem diz a Irmandade, fosse ele quem fosse, porque perguntar não ofende e é preferível ficar esclarecido. E também quero aproveitar para colocar algumas perguntas à cúpula da Congregação Cristã em Portugal e que desta vez esteve na Assembleia Ordinária que foi feita no passado sábado, dia 30 de março, no Templo do Bom Jardim, ou Mau Jardim, ou Casa dos Horrores, como quiserem chamar, menos Casa de Deus. Mas quem esteve na presidência desta vez foi o ancião mais velho da Europa e até de Portugal, o ancião Augusto Pereira, com quem eu tive a reunião. Aliás, foi ele que me convidou para se reunir comigo, porque queria ser esclarecido sobre o que aconteceu com os abusos sexuais no Bom Jardim. Parece que os próprios colegas lhe encobriram muita coisa. E eu, como sempre, estive disposta a esclarecer algumas coisas, mas parece que nada adiantou. Posto isso, quero aqui desde já vos lançar este desafio. Façam de conta que estavam na Assembleia Ordinária e que queriam fazer uma pergunta, mas não têm coragem de a fazer lá perante todos e de interromper ou que o culto decorra com mais tempo. Não quiseram interromper a linha do culto. Se quiserem, podem colocar aqui as perguntas que gostariam de fazer e eu aqui as coloco ao presidente da administração da Congregação Cristã em Portugal. Estejam à vontade, ok? Também quero vos dizer que no final do vídeo vai ter um pequeno vídeo a explicar como colocar as legendas ou como a velocidade do próprio vídeo se aumenta ou se diminui, para ficarem esclarecidos. Tenho também um comentário que já foi feito nestes vídeos que foram repostos novamente no meu canal e achei muito interessante, porque já tinha escutado isto através de outros. Mas sendo assim, eu vou ler este comentário e gostaria de saber qual é a resposta que o ancião presidente dos anciães, Vítor dos Santos, tem perante isto. Será que é mais um receio pelo tal demónio que está em Lisboa, que todos têm medo e que o senhor ancião Vítor dos Santos nada faz em determinadas situações, porque noutras o senhor é bem ativo? Mas eu vou ler então esse comentário e depois dar início ao áudio do irmão Fernando Teixeira. Quero também vos dizer que vou deixar na descrição o link do vídeo onde tem o projeto da nova igreja de Sintra, se é que não vão alterar, porque o projeto está aprovado, mas já há mais de 6 anos que estão à espera para construir. Dizem que não têm dinheiro. Vamos então dar início aqui à leitura do comentário, pode ser? Este comentário foi escrito no vídeo referente ao templo sem licença de abertura, que é em Vila Franca de Xira. E que também já tenho novidades acerca disso, que foi falado na Assembleia Ordinária. Então diz o seguinte, aqui, que é um músico magoado, aquilo que o irmão Fernando Teixeira também já fez referência ao comentário dele. Eu vou ler porque isto também já chegou ao meu conhecimento, mas eu quero perguntar aos senhores da cúpula e ao ancião presidente Vítor Santos se isto é verdade e se foi este o conselho que o senhor deu. É o seguinte, dizem que o Virgílio expulsou o irmão Salim do Alto do Pina. O irmão Salim é o outro ancião que estava no Alto do Pina,
para apresentar o seu sobrinho José Manuel, cooperador de Vila Franca de Xira, como ancião do Alto do Pina. Depois dessa expulsão, o senhor José Manuel, que não frequentava o Alto do Pina há anos, voltou a congregar e a atender os cultos aos domingos com autorização do Virgílio. Enquanto isso, Vila Franca de Xira, totalmente remodelada e pronta para a Irmandade, continua fechada. Estão a aguardar pela licença. Parece que está para sair. Bem, parece que então, se calhar, já não vai haver novo ancião para o Alto do Pina. Mas se houver, nós já estamos habituados a que haja o nepotismo. Mas eu quero aqui perguntar, é verdade isto? É? É? E aqui tem a outra parte do documentário, em que acerca daquele assunto, daquele irmão que estava a atender o culto e que ele lhe bateu a dizer para, porque estava a ficar incomodado. Não sei se era barulho ou não, eu também não gosto de barulho, a verdade é essa. Mas este músico magoado estava a responder a um outro comentário em que diz Deus não está no barulho. E ele responde, concordo, mas infelizmente do homem que estamos falando é a raiz dos problemas e de toda a cúpula do Alto do Pina. Pude ver inúmeros casos, sendo o último onde Virgílio expulsando durante o culto aos gritos, o conservo ancião irmão Salim, dizendo, vai embora, seu lugar não é aqui. Os irmãos do Porto, isto que é referente aqui ao ministério responsável do Porto, inclusive o irmão Vítor, sabendo disso, apenas pediram ao irmão Salim deixar de congregar no Alto do Pina. O Virgílio e seus lacaios do Alto do Pina manda e desmanda e ninguém faz nada. Que têm a dizer os senhores da cúpula da Congregação Cristã em Portugal? Que têm a dizer sobre este comentário? É verdade? É mentira? Deixo-vos por aqui. Vamos passar ao áudio do irmão Fernando Teixeira. E até ao próximo vídeo, se Deus quiser, que vamos ter sobre a Assembleia Ordinária que ocorreu aqui na cidade do Porto, da Congregação Cristã em Portugal, e também vamos ter um vídeo acerca de Itália, do ancião Baco. Já estava com saudades de falar dele, mas vamos então ouvir o áudio do irmão Fernando Teixeira. Esta é a continuação do terceiro e último, que é o quarto áudio. Também o terreno que a Irmandade pagou para Sintra e que tem um projeto para construção já há muitos e muitos anos. O que vou mandar o projeto para que esta cúpula dos anciãos não digam que é mentira, como o é habitual dizer. E será que também este movimento é manchado e Deus não prepara a construção? Será que é a mão de Deus contrária? Pela cúpula rejeitar o terreno que a Câmara ofereceu para a construção das galinheiras, e foi feito o mini-projeto a pedido da Câmara de Lisboa para terem a ideia da fachada da congregação, para que a Assembleia da República desse a sua aprovação. E foi enviado o projeto da Congregação da Madalena, aonde por ele foi feito o projeto pelo arquiteto, o irmão Ricardo, e um irmão do Rio de Janeiro, que era da Petrogás, abençoado por Deus, e Deus lhe pediu para pagar toda esta construção para as galinheiras, e que pagou por 2 vezes as passagens a um diácono e um cooperador, que reunimos em casa do irmão Robertinho, e não dizendo que toda a construção para as galinheiras era este irmão que pagava. E quando a cúpula dos invejosos, os mesmos patrões do Alto do Pina, junto do presidente ancião, em São Roque, souberam deste movimento de Deus, reuniram no quartinho dos negócios estragados e diabólicos no Alto do Pina e determinaram em tirar o ministério ao ancião Teixeira e fecharam a congregação das galinheiras. E dizendo, e acaba lá a obra de Deus. E castigamos a Irmandade, a fazendo congregar mais longe, porque assistiram a um culto presidido por este ancião Teixeira nas nossas barbas de uma multidão de anciães, e que depois o irmão Teixeira lhe deu a liberdade para testemunhar ou contar as suas razões ou as suas vinganças.
Mas se levantaram cerca de 12 anciães ao mesmo tempo, num só microfone, que até assustaram a igreja. Parecia quando Judas foi entregar o Senhor Jesus, e com ele foi uma multidão entre anciães e sacerdotes, com parapaus, para prenderem o Senhor. E Pedro puxou da espada e cortou a orelha ao servo do sumo sacerdote. E o Senhor fez um milagre, pegou na orelha e a colocou no seu lugar, e disse para Pedro: mete a espada na bainha, que quem a espada mata, a espada morrerá. E foi dito para estes anciães que só podiam testemunhar um de cada vez, que era o ensinamento. E como não gostaram desta ordem, que um fala e os outros julguem, e na vingança ligaram para o cooperador irmão Nilson, que no próximo culto, ele, e não o ancião, que dissesse para a Irmandade, que era o último culto que a congregação ia fechar, em que este cooperador fez isto, porque a cúpula lhe prometeu o ministério de ancião, se o ajudasse a derrubarem o seu tio do ministério de ancião, como o diácono da cidade dele do Brasil, como o amigo de peito, veio de propósito para ficar na casa dele, e que ele, Wilson, me pediu para o levar para a reunião do Porto, aonde este diácono dentro do meu carro disse que lá na casa do irmão Wilson viu uma grande cobra, e que perseguia 2 anciães, um que já estava morto, o outro que o estava a perseguir. Como veem, essas cobras, até na casa do irmão Wilson estava esta grande cobra. Foi o diácono dele que falou dentro do meu carro, aonde outros ouviram. E que o ancião Teixeira pensava que era só na reunião do Porto que havia os espíritos, que disse o ancião de São Roque, e que disse o ex-ancião na reunião, que era um grande demónio que estava em Lisboa, o que estas cobras e estes demónios e estes espíritos que esta cúpula viram e que estão no meio deles e nas reuniões, o que deve haver um viveiro da criação destes répteis dentro das congregações do Mau Jardim e do Alto do Pina, que é aonde nas reuniões determinam estas novelas diabólicas. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Por esse motivo é que esta cúpula cometeram todos estes crimes nesta obra de Deus e dentro das congregações: abusos sexuais a diversos de nós, tráficos humanos, prisões para diversos irmãos do ministério, fotos nas congregações, nos jornais, e as continuações das investigações pelas autoridades nas congregações, porque o irmão Teixeira, louvado seja Deus, que já não tem mais ministério com esta cúpula, que se corrompeu, porque se tivesse ministério, ao estar ao lado e a conviver no ministério com esta cúpula, me sentia o homem mais miserável nesta terra. Metia a cabeça na areia e não a tirava de lá, para não ver estes escândalos e estes crimes que na história da congregação nunca se ouviu. O que esta cúpula não lhe tirar o ministério, porque o Senhor nem para Judas tirou, mas aconselhar e entregar o ministério, para verem se em Deus ainda alcançam misericórdia. O que Judas quis entregar as 30 moedas com as que vendeu o Senhor Jesus e não encontrou arrependimento. Que Deus tenha misericórdia destes homens. Amém. E que vou terminar e concluindo a resposta ao projeto de Sintra, do porquê que ainda não construíram durante todos estes muitos anos. Será que Deus não se agradou do ancião Macieira de Sintra, que colaborou com a cúpula em derrubarem a obra de Deus nas galinheiras, como o atraso é dito, e que depois desta novela diabólica ligou para o irmão do Rio de Janeiro, o que Deus lhe pediu para pagar a construção das galinheiras, e este ancião lhe ligou dizendo que o irmão Teixeira já não era mais ancião, e que a casa da oração das galinheiras já estava fechada, e que a obra de Deus já tinha lá acabado, e seu irmão se sentia de encaminhar esta oferta da construção das galinheiras para Sintra, que já lá temos um terreno com projeto aprovado. O que envio este projeto, e estamos à espera de ter condições monetárias para construir. Este irmão do Rio de Janeiro respondeu para este ancião: irmão, a oferta que Deus me pediu foi para a construção das galinheiras e não para Sintra. Esta gente, até nisto, são pobres de espírito. Será que foi por esta maldade e vingança que esta construção também não segue? E que agora houve uma guerra na congregação em Sintra com uma irmã que ofereceu uma quantia para a construção de Sintra e que a coleta não apareceu, ou que só apareceu parte anunciada, e que o cooperador chamou este ancião Macieira e ele deu uma informação farrapada que não convenceu, e que são só escândalos. O que uns anciães rebocam os outros para que apareçam todos estes escândalos, e depois um conta e o outro aumenta um ponto, porque onde a inveja, aonde a maldade, Deus não opera. E quem sofre é o povo, que participa com as coletas para esta construção e outras. E vão morrer, e já alguns morreram, sem beneficiar em congregar, para a qual contribuíram. Eu não queria estar no lugar destes irmãos, que vivem no encalhamento da obra de Deus, trazendo para o povo estas tristezas e estas aflições. O que todos que ouvirem estes áudios, que são diante de Deus uma pura verdade, se apercebam e que não a tenham a congregação como sendo a doutrina, porque ela não vai salvar ninguém.
como esta cúpula dos anciães dizem no artigo 118, e nem nas obras e nos procedimentos e nem nos exemplos desta cúpula que se corromperam e que a prova são estes crimes, estes escândalos que cometeram, e outros pelos interesses monetários e amizades que permitiram que acontecesse para que tenham os seus lazeres nas muitas viagens e sempre em primeira classe e estadia nos melhores hotéis, as melhores refeições, e não se lembram que todas estas regalias é à custa das ofertas do pobre e das viúvas e dos necessitados, não se acomodando ao movimento humilde e não colocando os olhos naquele que naquele dia vai julgar segundo as nossas obras, dizendo que desfrutaram de todas estas regalias, não para melhorarem esta obra, mas para piorarem, como se vê e como se ouve em todo o mundo, e como se ouve estes áudios do presidente mundial, a qual o envio, ancião Cláudio Marsola, a falar no púlpito no Brás, em que é a sua consciência o acusar, que diz que não ganha ordenado. Ouçam de novo o áudio de 16 de 6 de 2023. Como se ganham os ordenados de luxo? Não tiram para não darem nas vistas, mas abrem as portas e os permitem que outros os tirem e os encobrem para que os recebam camuflados, e quando assim o não conseguem, aceitando com suborno, como queriam que o irmão Teixeira ancião, que eles escorraçaram e queriam que ele aceitasse o suborno de quanto gastou nos 40 anos que atendeu a obra de Deus e seus inventos, que apresentassem estas despesas para chegarmos a um acordo. Não é isto o suborno? E que tenho este e-mail Não é este um pagamento para que não desmascarasse a corrupção desta cúpula, o que rejeitei para não mancharem no sangue as minhas mãos, para não perderem a minha coroa lá no céu. O que pretendo dizer diante de Deus, que não ponho estes crimes sobre o telhado por vingança, nem por ódio. E prova que tenho pedido reconciliação e dizem que é caso encerrado, mas para que o povo abra os olhos e não caiam na cegueira destes que já estão cegos, porque diz a palavra de Deus, cego que conduz outros cegos, todos cairão na cova e não se levantarão mais. Que Deus dê discernimento à sua igreja, para que não pereçam com os que vão perecer, mas em Deus tenham uma vida eterna. O que envio estes 4 áudios, que já explica tudo, o que não sei se termina aqui esta minha missão. Só Deus o sabe. O que para esta cúpula será um descanso aqui nesta terra, porque o que está para vir irá abalar muito e muitos, porque Deus é tardio na sua ira, mas quando se ira é um fogo que faz tinir as orelhas. A muitos. Amém. Deus abençoe. Vou passar à explicação de colocar as legendas nos vídeos. Tenho aqui este símbolo que diz CC e é na parte superior dos telemóveis. Quando aparecem os vídeos é na parte superior dos telemóveis. E tem esta parte aqui, isto aqui ativa as legendas ativadas, estão a ver? Ou desativo. E aqui esta parte, este símbolo, tem várias definições. Uma delas é, também é através deste símbolo, deste botão, acionar as legendas e em que língua é que quer. E tem a parte da velocidade normal, carrega aqui, e tem a diminuir ou a aumentar. Estão a ver? Aqui. É isto. No computador é na parte inferior, do mesmo lado, do lado direito, é na parte inferior. Nos telemóveis é na parte superior, os símbolos são os mesmos. Ou aqui diretamente para acionar logo as legendas, ou então aqui aciona a velocidade e também pode acionar as legendas e na língua em que a pessoa é, ou é italiano, ou espanhol, ou francês, seja o que for, tá bom? Assim para que possam compreender melhor aquilo que eu digo. Obrigado por assistir a mais um vídeo de Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Dê o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho.